E aí você também fica com medo de textura quando você vê aquele diabo daquele monte de pelo, um monte de detalhes, você fala, rapaz, como é que eu vou fazer um negócio desse? Pois é, eu também ficava assim no começo. Mas depois que eu aprendi um hackzinho da textura, que eu vou ensinar aqui pra você, você nunca mais vai ver com os mesmos olhos. Pra quem não me conhece, eu sou o Saddam, eu sou tatuador há 30 anos. Eu sou fundador do Saddam Tattoo Studio, é um estúdio super renomado aqui na região, reconhecido aqui no Brasil todo, onde passaram diversos tatuadores de muita alta qualidade, alta patente, que eu gosto de falar, onde eu aprendi muito com essa galera, né? E eu sou fundador da Escola da Tatuagem. Escola da Tatuagem, hoje a gente já formou mais de 2 mil alunos, com muito orgulho dessa galera conseguir aprender a nossa profissão do jeito certo, né? Começando sempre com o pé direito e seguindo toda a nossa metodologia, que realmente traz uma carreira sólida. E se você quiser saber sobre textura, segura aí até no final do vídeo, que no final do vídeo, inclusive, eu vou mostrar aqui para você uma mecha de cabelo, como que a gente faz o decalque para poder identificar essa textura. Então vamos lá, textura é o seguinte, né? Todo mundo olha aquele monte, imagina um leão, por exemplo, né? Aquele monte de pelo, muitos sentidos, ondulados, diversos tipos de pelo, e fala, nossa, eu tô ferrado, eu não sei fazer um leão, né, na nossa cabeça. Então a primeira coisa que você tem que instalar na sua cabeça é o seguinte, a textura não é você reproduzir exatamente aquele detalhe, aquele pelinho do leão naquele lugar, exatamente. Não, esquece isso, você não vai conseguir fazer isso mesmo, porque são muitos pelos, imagina você reproduzir milhares de pelos lá. A textura, a primeira coisa que você tem que pôr na sua cabeça é um jeito de simplificar a visualização dela. Então a gente vai ver duas coisas, que faz parte do padrão da textura. Uma é o formato dela, né? Toda textura tem um padrão, então todas têm um formato. Os pelos, por exemplo, mais curtinhos, se você olhar de perto numa foto de um lobo, de um leão, os pelos que ficam aqui no focinho, por exemplo, são pontinhos. São pelos mais curtos, pelos mais duros. E conforme vai evoluindo para o rosto dele, para fora, os pelos vão ficando maiores e mais suaves, mais macios. Então, pontinhos, daqui a pouco você olha na parte da testa, você vê que já são tracinhos. Olha só você desvendando o padrão da textura. É isso que você tem que começar a enxergar. O padrão que a textura é, o formato de cada uma. Tem texturas, por exemplo, de vegetação. Se você pegar uma copa de uma árvore, você vai ver que são bolinhas, não são tracinhos, né? Nem quadradinhos. Se você pegar de uma pedra, você vai ver que é tudo triangular, tudo quadrado, tudo geométrico, meio quebrado. Então a primeira coisa é desvendar esse padrão da textura. E é através de muita observação. Você vai ter que ficar fazendo muita observação em vários estilos de textura para você conseguir identificar o padrão, o formato daquela textura. Segundo, algumas texturas, como pelos e cabelos, têm um movimento. E esse movimento também faz parte do padrão e você também, quando você entende o rolê que faz aqueles pelos, aqueles cabelos, ou qualquer textura que seja que tenha presente o movimento, você também já vai começar a desvendar a textura. Sabe quando aquele pintor de pintura a óleo está fazendo lá um painel, uma paisagem, e ele vai fazer um monte de árvore ou de vegetação, e ele pega o pincelzinho dele lá, mistura as cores e vai na tela. A hora que ele termina, você fala, cara, virou ali um monte de árvore, um monte de vegetação, um monte de coisa legal. Ou então eles fazem algum movimento assim e vai ficar parecendo água. É essa a ideia. Entendendo o padrão e o formato e o sentido da textura, você vai conseguir saber quais as ferramentas para usar para conseguir reproduzir aquilo na pele. E aí você não vai precisar pôr aquele pelinho da barba exatamente naquele lugar que ele está. Você simplesmente entendeu que ali é uma barba de pelo duro e médio ou curto, e ela está disposta daquele formato e segue algum padrão de movimento. E você vai reproduzir aquilo. Isso daqui é o principal da textura. Identificar, através de muita observação, o padrão da textura, que é o formato e o sentido que elas têm. Depois disso, vamos para a segunda parte, que é identificar quais as ferramentas, as agulhas que a gente vai usar
para conseguir fazer a textura. Então vamos lá. Quando você usa agulha de traço, por exemplo, a agulha de traço deixa tudo muito definido, né? Você fazer um traço é uma coisa que fica bem firme, definido. Então pensa comigo, um pelo duro, você associa a alguma coisa bem definida, ele fica bem nítido ali. Então você traz já uma agulha de traço. Se tiver um pelo duro, mas ele for mais claro, você vai usar agulha de traço, mas você vai variar a tonalidade do seu sumo, a diluição da tinta e tudo mais. Já as buchas que a gente usa, que são agulhas que a gente usa, que são as RS, pincéis arredondados, né? Que são feitas para pinturas de pequenas áreas, elas já fornecem um resultado de tudo mais arredondado, de bolinhas, por exemplo. Então, quando você tiver uma textura de um asfalto, de vegetação, de copas de árvore, que são meio bolinhas, você pensa em usar esse tipo de agulha. Por quê? Sempre que você vê uma textura que tenha um preenchimento mais sólido e tenha esse formato, você associa a esse pincel redondo, que são as buchas. E a gente tem as agulhas Magnum curvadas. As Magnum curvadas são perfeitas para deixarem mais suaves os trabalhos. Então, quando vocês tiverem texturas mais suaves, como nuvens, como, por exemplo, um pelo macio, os pelos que vêm aqui do leão, do lobo, já nas camadas fora, assim, são pelos mais macios. Então, você acaba usando uma Magnum. Então, é legal você começar a associar. Só que tudo começa na hora de identificar o padrão da textura. Então, o segredo aqui é muita observação, identifica o padrão da textura. Segundo, você vai pegar essas ferramentas e vai fazer exercícios, você vai treinar, você vai pegar uma agulha de traço e você vai treinar, mexer com ela em diversos sentidos, fazendo traços curtos, traços compridos, como se fossem os pelos, pontinhos, fazendo pintura rápida, que você vê que ela já vai ficar falhada e te trazer uma textura. Então você pega os diversos tipos de agulhas que você tem e começa a sentir, fazer exercícios para ver o resultado que elas dão. Isso vai ajudar você a saber escolher a ferramenta certa na hora de você identificar a textura. Da hora, né? E sabe que tudo isso que eu falei para vocês aqui, a gente tem dentro do nosso treinamento online. Nosso treinamento online é o nosso treinamento, que é a nossa formação de tatuadores aqui da escola. Ele é um treinamento completo que serve para quem nunca pegou numa máquina ou até quem já pegou e ainda não sabe fazer uma textura, para quem quer se aperfeiçoar. E se você quiser fazer parte do nosso treinamento, a gente tem um link aqui na descrição do vídeo. É só clicar e você consegue se matricular e entrar para a nossa família e você vai conseguir ver essa aula na prática. O nosso módulo de textura é uma aula onde eu ensino os conceitos da textura, como eu falei aqui para vocês, na prática, como identificar diversos tipos de textura, de madeira, de asfalto, de cabelo, de pelo, e passo exercícios para vocês fazerem, repetirem aquilo para pegar a mão do negócio. E no final a gente tem até uma provinha, você faz, manda para mim e eu avalio. Então é assim que a gente ensina a textura para vocês, baseado nesses preceitos, mas dentro do nosso treinamento é tudo mais prático, né? E tem também o nosso suporte. Espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. E faça o seguinte, nada vai cair no seu colo de graça. Se você não pegar essa informação e exercitar ela e fazer o que eu falei, faça exercício de observação, pegue suas agulhas e faça exercício de teste, de prática para você perceber os resultados que você consegue. Se você fizer isso, eu te garanto que a textura vai desvendar assim, virar como uma chave na sua cabeça. E eu vou deixar para vocês essa mecha de cabelo, que eu fiz uma aula fechada, que a gente faz com os alunos, onde eu ensinei eles a fazer essa textura. E quero deixar para vocês aqui o decalque dela, para você entender como pode ser simplificado essa questão da textura a partir do momento que a gente identificou todo o padrão dela. Legal, né? Então é isso, muito obrigado e até a próxima aula.